Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, amigos. Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma escola dominical para estudarmos a Bíblia e compartilharmos a palavra de Deus, bem como orarmos uns pelos outros e também podermos dar as informações, as notícias, né, da nossa igreja, da nossa irmandade e assim por diante. Desde já damos aqui o nosso abraço para a Marlene Alves e a Denise, a Sueli e outros, né? Tô vendo aqui que estão nos acompanhando, né? O Daniel hoje com a gente aqui para cantar. A Priscila Gonçalves, a Marli dos Reis. Falar nisso, Marli, vamos aproveitar que você entrou aqui agora. Vamos orar pelos seus sogros, né? Esses dias você pediu oração, eu não me lembro agora. Você pediu pelos seus sogros, né? O seu Júlio e a dona Nininha. Mas também me parece que você tinha pedido pelos seus pais, e eu só vi depois, se é que eu estou certo, né? Dona Vilma Borges, lá de Vazante, o presbítero Fábio, né, aqui da nossa igreja, a Nelita, a Selma Piu Piu, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Martinha, Marta Vaz, lá de Vazante, Marta Vaz e Vilminha, a dupla dinâmica, lá da igreja de Vazante, né? Deus abençoe. Bom dia, Fábio. Deixa eu ver aqui, além da Selma, Piu Piu, que foi ex-Ibelina, né? Meu filho, Selma, vai pro Ibel. Já era para ter ido ano passado, né? Mas com a pandemia, sei lá, internato, eles tiveram que voltar para casa. Então ele está aguardando aí, segundo a nota, é que abril volte. Mas a gente acha difícil, né? Eu tô achando que vai ser mais um ano perdido, no mínimo um semestre, né? Por causa da vacina que não vai chegar tão cedo para todo mundo, mas já está chegando para muita gente. A Priscila Gonçalves, que está com a gente aqui. Deus abençoe. Marlene, manda um abraço para Verônica também, tá bom? Marcelo, que Deus abençoe você, tá? A Helenita, né? Deus abençoe você, sua mãe, Helenita, tá? Em nome de Jesus, a Catinha, Cátia Alves, lá de Patos de Minas, e assim por diante, né? Nós vamos fazer essa oração inicial e daqui a pouquinho nosso irmão o Daniel irá elevar a Deus o cântico de adoração, de louvor, tá bom? Evanir, Geraldo e Marli. Vamos orar então. Eterno Deus e Pai, eu quero colocar agora, Deus, as nossas vidas diante do Teu trono de graça e de misericórdia. Que o Senhor nos aceite na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, possa se compadecer de nós e se agradar de nós. Aceitar-nos, ó Deus, na Tua presença, bem como o meditar e o falar nosso sejam agradáveis na Tua presença. Que o Senhor tenha prazer em nós, na adoração. E assim, ó Deus, que o Senhor também ministre ao nosso coração, ao meu e daqueles que me assistem e ouvem nessa manhã de escola dominical. Último domingo do mês de fevereiro, ó Deus, última escola. E, ó Deus, as igrejas na região estão ainda fechadas por causa dessa pandemia, Deus. Mas o Senhor não está preso e nem a palavra do Senhor está presa. A sua palavra não está presa para que possa agir e operar, porque ela não volta vazia. E nem as mãos do Senhor estão presas ou encolhidas para que não possa salvar. Pelo contrário, o Senhor é o Deus vivo, o Rei eterno. E por isso, Deus, eu adoro a Ti, exalto a Ti, glorifico o Teu nome, me rendo a Ti, Pai, e clamo pela vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e de uma maneira especial agora pelo seu Júlio e a dona Nininha, que o Senhor os visite agora na casa deles, que o Senhor, ó Pai, dê saúde para os nossos irmãos, que o Senhor renove as forças deles,
Que o Senhor, ó Pai, dê estrutura física, mental e espiritual aos nossos irmãos. Também seja com o Gilson, o famoso jacaré. Ó Deus, que o Senhor abençoe ele, a Mara, a sua filha, Deus. Que o Senhor dê saúde para ele, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Seja com a Mara, curando ela, Deus, das dores no estômago. Ó Deus, abençoa, em nome de Jesus, Pai. Também os demais irmãos e irmãs que porventura estejam acamados, sejam visitados pela tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Ó Deus, assim oramos nessa manhã que o Senhor nos deu, manhã que nos levantamos porque as tuas misericórdias foram renovadas e são a causa de não sermos consumidos, manhã em que podemos provar e ver que o Senhor é bom e atestar, proclamar da tua fidelidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Daniel vai cantar para nós, a Joelma Nunes, quero deixar um abraço, uma oração para o seu pai também, né? Que Deus o abençoe, seu José, né? Eu sempre falo que eu fiz muito pouco por ele, mas você é uma filha maravilhosa, sua mãe é uma mãe maravilhosa, que tem feito muito por ele. A Vera Felipe está participando, e Vera, nós temos orado pelo Eli, tá? Orado incessantemente, que Deus tenha muita misericórdia dele, de você, né? Obrigado a Deus pela recuperação que você já teve. Se cuide, né? Dona Aparecida Rocha, Deus continue abençoando a senhora. A Mari Fiuza, lá do Turvo, lá do Monte das Oliveiras, e saudade daquele povo lá do Monte das Oliveiras, no Turvo, no Paraná. Minha esposa, Dimara, está ouvindo, também nos assistindo. Deus abençoe. Ela diz que hoje vai fazer uma lasanha especial. Ontem foi frango com quiabo. Olha só, e couve. Couve que veio lá da Marilda e do Alfo. Gente, que coisa boa, hein? Vera, Deus te abençoe, minha filha. Aliás, eu já aproveito para pedir que Deus abençoe a Elaine, né? E a irmã da Elaine, que também está adoentada, que Deus possa curá-la, em nome de Jesus. Gilmar Ângelo, meu amigo, ô querido, Deus te abençoou, você já está de volta, né? Para sua casa, para sua família. Deus teve misericórdia de você, em nome de Jesus. A Marlita dizendo aqui, né, que a oração era pela o joelho, né, da dona Nininha. Nós oramos também pela proteção deles, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. A Maria Márcia também está conosco. Deus te abençoe, Maria Márcia, em nome de Jesus. Vamos então ter esse cântico especial. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença.
Também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu a vitória é uma consequência, prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Tá aí, né? A vitória é uma consequência. Eu prefiro a presença de Deus, eu prefiro estar em Deus. E de fato, nós estando em Deus, nós estamos completos, satisfeitos, plenos, porque foi este o propósito para o qual Ele nos criou, para Ele próprio, para a glória dele. E nós encontramos alegria eterna em Deus. Por isso Ele nos criou. Agradeço aqui a presença da Delma Alves, lá de Lagamar, a Marli Tavares, aqui da igreja, a Denise Regina, que Deus abençoe, o Geraldo também, Deus sustente, e tantos outros, né, que estão conosco. Dona Irani também diz que está assistindo o programa, né, nossa escola dominical em live, né, e vamos continuar orando, né? Nós também agradecemos a Deus pela misericórdia, agradecemos a Deus que nos dá mais do que nós merecemos e tem aplacado a sua ira sobre nós, porque o que nós merecemos é o juízo, a ira de Deus. Mas Deus é misericordioso, é compassivo. Por isso, vamos orar suplicando a Deus o perdão dos nossos pecados. Ronaldo aproveitou, né? Tá chegando aí. Vamos orar junto, Ronaldo. Querido Deus e Pai, ainda na Tua presença santa e gloriosa, nos humilhamos na Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, bem sei que Tu és um Pai amoroso e que como Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós e não nos trata segundo os nossos pecados. Ó Deus, como é bom saber que podemos contar com a Tua graça, Deus. O Senhor nos assiste na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e o Senhor nos socorre, nos ampara, nos ergue, nos purifica, nos perdoa. E tudo isso por causa da obra redentora, maravilhosa, realizada por Cristo Jesus lá no Calvário. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Em nome de Jesus. Agora, Pai, ainda na Tua presença, eu clamo pela vida do Eli Pires, ó Deus. Salva o Teu servo.
Visita ele lá no hospital, ó Deus. Ajuda ele a respirar, ó Deus. Ajuda os rins dele a funcionar. Deus, fortalece aquele corpo debilitado, Senhor. Tenha misericórdia da Maria dos Reis, lá em Patos de Minas, ó Deus. Ó Deus, também que ela receba do Senhor graça e condições para se ver, ó Deus, salva do Covid e possa receber alta daquela UTI, do hospital e voltar para sua casa. Seja com a Guiomar, seja com o seu esposo, o mexicano, que também está, ó Deus, enfermo, em estado crítico também pela Covid. Tenha misericórdia, Deus. Salva o mexicano, ó Deus. Ó Deus, também clamo e peço a Deus pelos demais irmãos nossos. A dona Nica, pai, que tem enfrentado essa machucadura na sua coluna, dê ela paciência, dê força, perseverança. Seja, meu Deus, com a vida dos demais irmãos nossos que têm sofrido, não só por causa da Covid, mas de outras enfermidades. Que o Senhor possa, Deus, ampará-los. E eu peço de um modo especial pelos enlutados, que o Senhor console o coração daqueles irmãos nossos que perderam familiares, amigos nesses últimos dias, que o Senhor possa se compadecer de cada um, animá-los e encorajá-los pela tua graça e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Dona Iracema lá de Lagamar, minha amiguinha querida, né? O Amauri, José, que Deus te abençoe, né? Ele está também nos assistindo. E antes da palavra, daqui a pouquinho, né? Já vem a palavra, para a gente meditar nessa manhã, eu quero que o Daniel novamente nos conduza em mais um cântico de adoração, né? Ao nosso Deus. Vamos acompanhar o nosso irmão. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu
Ok, agora vamos dar continuidade aqui, lembrando que o Geraldo, a Dona Badia, a Cleonice, né, está conosco nessa manhã. E para quem tem nos acompanhado nos domingos pela manhã, vocês têm visto o livro do Gênesis. E hoje nós vamos ler em Gênesis capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Gênesis 6. Então, Gênesis é o livro dos princípios. A palavra significa isso, né? Começos, princípios, genealogias, né? Então, nós vamos ver aqui que no livro do Gênesis tem a explicação para a origem do pecado no mundo, mas mais que isso, fala-nos a respeito de Deus, o eterno Rei da Glória, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E este Deus maravilhoso e poderoso é um Deus gracioso, que decidiu, não obstante a queda do homem, né, salvá-lo e providenciou um plano para a salvação do homem. E nós acompanhamos que desde a queda de Adão e Eva, o mundo foi só se degenerando. Nós tivemos lá já, desde aquela promessa em Gênesis 3,15, né, de que Deus enviaria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para derrotar Satanás. Ali nós já temos um conflito cósmico, um conflito espiritual entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. A descendência de Deus, ou a linhagem dos filhos de Deus, e a linhagem dos que se opõem a Deus, ao reino de Deus, à glória de Deus, liderados por Satanás, o adversário. E assim vem sendo transcorrido, né, na história da salvação. Por exemplo, nós vimos que Eva poderia ter pensado que Caim era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas depois de ver o que ele fez com o irmão, assassinar o irmão Abel, numa trama diabólica, né, ela novamente gera um filho e lhe coloca o nome de Sete. E dessa descendência é que viria, né, o que esmagaria a cabeça da serpente. E assim continua, uma luta espiritual entre gerações após gerações, uma linhagem má, que é a linhagem de Caim, e uma linhagem dos filhos de Deus, a linhagem de Sete. E assim vai sendo construída essas genealogias aqui no livro de Gênesis, conforme a gente estudou anteriormente. E hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 6, que fala que após a queda de Adão e Eva, então o mundo foi só se degenerando, a corrupção do ser humano foi só se degenerando, a ponto de chegar num ponto em que Deus decidiu dar cabo da humanidade com uma forma de indignação, tristeza pelo que tinha acontecido, né? De como o homem havia se rebelado contra o governo de Deus, a realeza de Deus. É sobre isso que trata o capítulo 6. Vamos ler. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou ele 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém. Nossa leitura hoje vai ser até aqui, até esse versículo 12, que nos é suficiente para percebermos, para vermos que o homem é mau por natureza. O homem é pecador por natureza. Ele já nasce pecador, propenso para o mal, para a malignidade. E isso desde a queda de Adão e Eva. Isso foi passado geneticamente e como representatividade, né? A questão do pecado. E passado de geração para geração, de pai para filho, a questão do pecado. E podemos afirmar, como Calvino, teólogo protestante, né, reformado, afirmava, que o homem é totalmente corrompido, ou, a expressão mais pesada, que o homem é totalmente depravado. Não necessariamente moralmente totalmente depravado, mas é que todas as faculdades mentais, físicas e espirituais do ser humano, inclusive a moral, foram corrompidas pelo pecado. Não há nada bom no ser humano, no sentido de que ele possa ser salvo por essa propensa bondade, ou pretensa bondade, melhor assim dizendo. O homem foi totalmente corrompido. Então, é isso que a gente chama de depravação total do ser humano. E o texto, então, fala que o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Olha o que diz o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ora, Jesus diz, lá no Novo Testamento, que a maldade procede do nosso coração. Que o que contamina o homem não é o que a gente come, mas é o que procede do coração, é o que a gente exala, né? É o que a gente fala, é o que a gente comunica que demonstra quem nós somos, ou o que somos, ou o que tem dentro de nós, o que tem na nossa mente. Então, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos se desviaram, e a uma se fizeram corruptos, corrompidos. Isso foi a consequência do pecado de Adão e Eva. O pecado estragou tudo. O pecado conduziu ao homem à perversidade, à malignidade. E aqui em Gênesis 6 descreve que isso chega a um ápice, a um apogeu, né, de malignidade, de perversidade. Essa maldade do ser humano era uma maldade procedida do seu coração idólatra, do seu coração rebelde, do seu coração que se revoltou contra o Criador. E era uma maldade que sai do coração e vem para a mente e para as mãos e para os pés apressados e as mãos
hábeis para fazer o que é mal. Essa é a linguagem bíblica. Então, o homem se tornou de todo mal, corrompido. Não que ele pudesse fazer todo o mal possível, né? Mas porque ele ainda contava com a graça de Deus, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, refreando esse mal. Então, no versículo 5, né, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. E é interessante que lá no jardim, né, quando Deus fez todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, lá se diz assim, viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. Agora vocês percebem que há uma contradição, paradoxo. Viu Deus, e o que ele vê? Bondade, misericórdia, amor? Não. Ele viu que a maldade não só estava presente no homem, no ser humano, mas que ela havia se multiplicado, ganhado proporções cataclísmicas, proporções terríveis, né, gigantescas, e que era, olha só, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, não era apenas um ato ali, outro acolá, mal, mas era contínua a maldade. Ela ia só aumentando a maldade do ser humano. Então havia uma grande população no mundo antes do dilúvio, né? Até porque a ordem de Deus foi desde que se crescesse e multiplicasse, então havia uma grande população já no mundo e a maldade era proporcional a esse aumento da população. A maneira que aumentava a população, aumentava a maldade no mundo. Ok? Bem, então essa é a primeira parte que a gente está vendo como consequência da queda de Adão e Eva. O que essa queda trouxe para o homem como consequência? Nós já vimos no sermão anterior que, dentre as consequências da queda, a gente viu lá o primeiro assassinato, né? Caim matando seu irmão Abel, que já era uma trama diabólica, né, para tentar eliminar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas Deus graciosamente dá a Adão e Eva um novo filho, e que seria o Sete, né, de onde viria, sim, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos que, como consequência do pecado, já desde Adão, as relações com Deus foram prejudicadas, o homem foi separado de Deus, ele foi expulso do jardim, ele perdeu aquela comunhão com Deus. Ele não perdeu a sua imagem e semelhança, mas essa imagem e semelhança foi corrompida, foi distorcida. É igual quando você tem uma televisão em preto e branco, né, uma televisão daquelas antigas que distorcia a imagem, né, você tinha que dar um soco em cima da caixa da televisão para a imagem voltar ao normal. A imagem de Deus em nós foi distorcida, foi corrompida. Nós não a perdemos totalmente, mas ela foi corrompida. E lá no jardim, Adão e Eva já acusavam um ao outro, né? Principalmente o homem, dizendo: a mulher que tu me deste, como se Deus fosse o culpado, ela me fez cair, e a mulher acusa a serpente, essa serpente, ela me fez cair, e assim ali já a intriga, né, a acusação, bem como também a culpa, né, quando eles se escondem de Deus, e também há o sentimento de vergonha, e a terra é amaldiçoada, né, ela produziria cardos e abrolhos, espinhos, e o homem teria dificuldade de extrair da terra o seu sustento, mas a serpente foi amaldiçoada e não Adão e Eva. Adão e Eva não foram amaldiçoados, mas a serpente foi. Deus fala para ela: você vai rastejar da agora para frente, vai comer do pó da terra. E aí Deus faz uma promessa, né, para Adão e também para Eva: o descendente da mulher haverá de esmagar a cabeça da serpente. Deus fala isso num juízo para a serpente. Você vai ferir
o calcanhar do descendente da mulher. Você vai feri-lo, mas não mortalmente, mas ele vai te esmagar a cabeça, ele vai te derrotar, ele vai te destruir. Bem, e aí a gente vê que ao longo da história, a geração de Caim, representando a serpente, a oposição contra Deus, eles foram tremendamente violentos, né? Foram malignos, foram maus, até que, novamente, Deus usa de graça e dá a Eva, a Sete, e da sua geração vai descender aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E essas duas gerações convivem juntamente, concomitantemente, a geração de Caim, a geração de Sete, a geração do maligno, a geração dos filhos de Deus, elas vão se desenvolvendo uma ao lado da outra, né? Apesar que se fala que a geração de Caim foi expulsa, nem foge para mais ao oriente do Éden, enquanto que a geração de Sete está mais próxima de onde teria sido o Éden. Mas essas gerações vão caminhando. E, por exemplo, quando a gente estuda o capítulo 4 e mesmo o capítulo 5, a gente vê que a geração de Caim, ela também se desenvolve. Olha o que diz Gênesis 4, 17. Vou ler o do 16 em diante, para entendermos. Gênesis 4, 16 em diante. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ok? 17. Coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Milrael, Milrael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Veja bem, já está quebrando aquilo que foi projetado por Deus lá no pacto da criação, não é isso? Quando Deus falou assim, toma o homem, a sua mulher, né, sai de casa, toma a sua mulher e una-se uma só carne com ela. Era um projeto monogâmico. E o que já acontece aqui? Pouco tempo depois da queda, a poligamia. Então não era a poligamia plano de Deus, mas um desvio do plano original de Deus. E esse homem é da geração de Caim, que é a geração dos oponentes aos filhos de Deus. Diz aqui, Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, nós já temos aqui um pecuarista e um artista. E aí diz o 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, nós temos aqui também aqueles da metalurgia, né? A tecnologia sendo desenvolvida aqui nos instrumentos de armas, especialmente de armas, né? Então, o que a gente vê? Que há desenvolvimento cultural nessa linhagem de Caim, mas isso é a graça comum de Deus sobre todas as pessoas. Assim como Deus faz chover sobre maus e bons, Deus permite também que os caídos desenvolvam-se culturalmente, intelectualmente, tecnologicamente falando assim também. E agora, ainda falando sobre a maldade do ser humano, que a gente, lá em Gênesis 6, onde a gente vai ter a maior parte aqui, né, do estudo, lá fala que a maldade se multiplicou. Mas antes, olha só, eu estou mostrando para vocês a origem, o desenvolvimento, né, a origem lá no Éden, em Caim e Abel, e o desenvolvimento aqui agora na genealogia de Caim. Disse Lameque, versículo 23 de Gênesis 4. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Olha a maldade desse sujeito. Esse Lameque era
um líder, né, tribal, antediluviano, da linhagem de Caim, e ele quer ser mais do que Deus, porque Deus pôs um sinal em Caim para que ele não fosse vingado por ocasião da morte de Abel, do assassinato de Abel, seu irmão. Mas o Lameque está dizendo assim, eu não preciso da proteção de Deus, porque eu sou poderoso, e eu vou vingar 70 vezes 7 qualquer que faça vingança contra a minha vida. Então ele diz, eu matei um homem só porque ele me feriu. E eu matei um rapaz só porque ele me pisou. Muito mais forte aqui do que viria a ser a lei, né, do olho por olho, do dente por dente, que era, digamos assim, proporcional ao prejuízo, ao ferimento, que era a pena de morte. E a pena de morte virá mais tarde, incrível isso, né? A pena de morte virá para ser um delimitador dessa maldade, dessa corrupção do ser humano, porque não estava tendo mais o que? Limites, né? Um matava o outro à toa. Bastava pisar no pé, bastava ser incomodado que havia um assassinato. Isso é para você entender o que Gênesis 6 quer dizer que a maldade havia se multiplicado na terra, a maldade do homem. Porque se aqui está dizendo que só de pisar, só de ser provocado, ou de ser ferido, não mortalmente, o outro já vingava terrivelmente, isso vai ganhar proporções gigantescas. Aliás, gigantescas, que é o próximo assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? No entanto, como eu disse que essas gerações de Caim e de Sete conviveram uma caminhando ao lado da outra, isso durou séculos, sem que eles se juntassem. Eles conviveram, essas gerações, a geração maligna de Caim e a geração abençoada por Deus de Sete, elas conviveram centenas de anos sem que tivessem união uma com a outra. Então diz aqui no versículo 25 do capítulo 4, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, com Eva, e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Lembra quando Caim nasceu? Ela bendizeu a Deus, dizendo assim, eu tive um varão, a ideia de um outro Adão, com a ajuda de Deus. Ela fala isso sobre Caim. Só que ela vê que esse homem, Caim, não era o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que a enganou, que fez com que ela e Adão caíssem, né? Agora não, agora ela reconhece que, de fato, o Sete aqui era o filho que Deus tinha concedido. E descendente aqui é a mesma expressão para semente. Então, Deus me concedeu a semente em lugar de Abel, que era a semente também, mas ela não tinha visto isso, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, preste atenção nessa genealogia. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, da semente da mulher, então, nasceu o Sete, e de Sete nasceu o Enos, e a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, é da genealogia de Sete e de Enos que se começa a adorar a Deus. Agora, veja o que diz o capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Ou seja, de humanos, né? Viveu Adão 130 anos. Ele chamou Sete. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Lembra aquele que invocou pela primeira vez o Senhor, né? Prestou culto a Deus. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu.
Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, veja bem, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Este homem tinha tanta comunhão com Deus, ele vivia para o prazer de Deus, ele era um profeta de Deus. E Deus não permitiu que ele morresse. E só teve duas pessoas na Bíblia que diz que não passaram pela morte. Enoque, este Enoque, e Elias, o profeta, que foi tomado num redemoinho de fogo e levado para o céu, né? E então Enoque é da linhagem de Enos, da linhagem de Sete, ok? Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Por que foi importante a gente ler essa genealogia antes de nos atermos agora ao início do capítulo 6? Versículo 29 de Gênesis 5. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, veja então que o capítulo 6 é uma continuação, uma continuidade do capítulo 5 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, né? Essas genealogias, nasce um, morre, nasce outro, né? Gera, e assim por diante, tem filhos, e assim por diante. Isso é importante para entendermos esse versículo que é dificílimo aqui na Bíblia. Não há consenso entre os teólogos, os explicadores do texto de Gênesis 6, nesses primeiros versículos. Eu tenho a minha convicção, a minha ideia, mas há pelo menos, no mínimo, 3, 4 explicações aqui para esse texto. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre os homens mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, até que ele disse: basta, chega. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Na verdade, essa expressão arrependeu, ela é uma antropopatia, né? O que é isso, pastor? É uma linguagem metafórica para o homem compreender o que Deus sentiu, tristeza, né?
ele sentiu uma indignação, uma ira, por causa do que estava tomando o ser humano, o rumo, né, que o homem tomou e o que estava acontecendo na Terra. Deus não criou o ser humano para viver assim, nessa malignidade, nessa perversão. Deus criou o homem com bons propósitos, para a glória dele, para o louvor dele, para que o homem tivesse prazer nele e se realizasse em Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui, então? A linhagem de Caim, que era opositora a Deus, ao reino de Deus, convivendo concomitantemente com a linhagem de Sete, que é a linhagem de Adão e Eva, a linhagem do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Enquanto que uma linhagem se corrompeu totalmente e caminhou e se descambou para a violência, né, para a poligamia, para a criação de falsos deuses, até que desenvolveu, né, teve um papel importante no desenvolvimento da civilização através da graça de Deus, né, culturalmente, na tecnologia, na pecuária e agricultura, etc. No entanto, nós vimos ali a maldade terrível, por exemplo, de Lameque, né, matando ou vingando a si mesmo. Então, nós vimos ali uma degeneração. No entanto, a linhagem de Sete é uma linhagem que adora a Deus, nós vimos isso em Enos, uma linhagem que proclama e tem comunhão com Deus, através de Enoque, e uma linhagem que tem o temor de Deus, como vimos em Noé. Percebe? Agora, onde eu quero chegar? As duas linhagens caminhando uma ao lado da outra. Uma mais ao norte, a outra mais ao sul, mas caminhando juntos. Até que, no momento, essas linhagens resolvem ter relação, ter relacionamento, ou seja, união. Essas duas linhagens se unem. A linhagem dos filhos de Deus, prefigurada em Sete, Enos, Enoque e Noé, essa linhagem dos seus filhos passa a se coabitar, a ter relação sexual com a linhagem dos homens, prefigurada na linhagem de Caim, que era uma linhagem maligna, que se opunha contra Deus, que se opunha contra os filhos de Deus. Mas chega um momento em que eles devem pensar assim, não tem mais como a gente conviver separado, vamos conviver juntos. Isso era perigoso, isso era terrível, porque uma das linhagens tinha como plano, como projeto, destruir a linhagem dos filhos de Deus, destruir a linhagem de Sete, ou a linhagem setita, destruir aqueles que serviam o Rei da Glória, aqueles que eram os representantes de Deus na terra. Então é assim que a gente vai entender esse texto. Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? Eram formosas, bonitas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então vamos lá. Como que muitos interpretam? Certa vez eu vendo um pregador famoso aí, dessas igrejas internacionais, mundiais, cósmicas, explicando esse versículo, eles deram oportunidade para alguém perguntar, né? Ô pastor, afinal de contas, o que esse versículo está falando? Eu achei que lá havia uma boa explicação, mas não é que ele saiu pela culatra, né? Ele saiu pela tangente e falou assim, meu filho, isso eu não sei não, tem coisa que nem eu sei explicar. Mas vamos lá, melhor do que falar bobagem também, né? Mas alguns falam assim, que o que houve aqui foi um acasalamento entre anjos e mulheres. Olha um negócio desse. Tem gente que defende, mas gente séria também, tá? Gente séria, que defende que o que houve aqui, esses filhos de Deus seriam anjos, e as filhas dos homens seriam mulheres,
e que os anjos, especialmente atraídos pelos cabelos longos das mulheres, essa é a tradição judaica que defendia, já na época de Jesus. Inclusive, Paulo teve que debater com esses sábios judaicos que achavam que sabiam tudo, inclusive sabiam interpretar esse texto, e achava isso. Está errado, né? Porque anjo não se dá em casamento. Jesus diz, lá em Pedro diz, anjos não se dão em casamento. Anjos são seres espirituais. Então, como é que eles iam ter relacionamento, coabitar, transar com as mulheres? Então, muitos falam assim, não, foi por causa disso que nasceram os nefilins, os gigantes, na terra. Não, negativo. Por que Deus ia punir depois só o homem, como de novo? E não ia punir esses gigantes, aliás, esses anjos, né, que fizeram a humanidade cair, se fosse isso, um relacionamento entre anjos e mulheres. Essa é uma, então, interpretação que eu já descarto. Tá? Por quê? Fica parecendo mais uma fábula, né? Um conto. Não existiu isso. Pelo menos não é a minha visão, ainda que eu respeite, sim, pessoas que defendem que isso aconteceu. Tem gente séria no meio teológico que diz que isso aconteceu. Anjos com seres humanos. Eu não acredito que é isso que a Bíblia está falando. E por que eu fiz toda aquela questão de ler as genealogias anteriores? Vocês vão ver que não é isso. Outros vão dizer que esses filhos de Deus seriam reis poderosos daquela época. Por isso receberam esse nome, filhos de Deus, que tiveram relacionamento com os plebeus, né? Com as filhas dos homens, a geração até de Sete, né? E depois, consequentemente, vieram gigantes. O que seriam esses gigantes? São homens arrões, simplesmente homens poderosos, reis, que governavam ali aquela região. Eu também descarto, não que não possa ser essa uma possibilidade, mas eu quero destacar aquilo que eu entendo biblicamente, fazendo ligação entre os textos, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E veja que nós temos aqui um livro chamado Gênesis, e que essas partes têm ligações, têm correlação. Então, o capítulo 6 está intimamente ligado ao capítulo 5. Ora, se você percebe isso, já na história de Noé, porque a história de Noé começa depois aqui do capítulo 6. Ela já é citada no capítulo 5. Lembra? Ó? Então, ela é citada aqui, pelo menos 3 principais, na genealogia de Sete. Ou de Sete. O Enos, a partir do qual o nome de Deus passa a ser invocado, né? Lá no capítulo 5, versículo 7, em diante, né? Depois, a linhagem de Enoque, que é aquele que foi trasladado ao céu, e a linhagem, ou até o terceiro aqui, grande profeta, seria Noé. Então, isso está no capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 29. A maldade já havia se multiplicado. Veja que Gênesis 6 fala como se foram multiplicando os homens na terra, e depois, lá no versículo 5 de Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, à medida que foram aumentando as gerações, as pessoas na terra, a maldade também do ser humano foi sendo evidenciada como consequência da queda. E havia essas 2 gerações, a de Caim e a de Sete, então, vivendo paralelamente, até que, num certo momento da história, essas gerações se cruzam. E aí se cruzam literalmente, né? Não apenas uma passando pela vida do outro, mas tendo relação sexual. Os filhos de Deus, e aí eu vou explicar, como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas, vendo os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os descendentes da mulher, os descendentes de Sete, os descendentes de Enoque, de Lameque, de Noé, tá certo? Vendo os filhos de Deus, porque eu estou
dando continuidade ao entendimento das genealogias do capítulo 5. Vem dos filhos de Deus. Então, não é os filhos do diabo, não são anjos caídos, e nem mesmo reis poderosos ali daquela região. Vem dos filhos de Deus, simplesmente uma expressão para mostrar que a geração de Sete, a geração de onde procederia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e homens dessa geração, diz que eles vendo que as filhas dos homens, quem eram as filhas dos homens? Simplesmente a geração de Caim, a geração de Lameque, a geração daqueles que eram os adversários de Deus, daqueles que se opunham contra Deus. Chega um determinado momento que essas duas gerações, a de Sete e a de Caim, elas se cruzam e vendo os filhos de Deus. Vendo os filhos de Deus. Assim como Eva viu o fruto e se apaixonou pelo fruto e desejou o fruto, lá no Éden, o tomou, o comeu e deu para Adão, e ambos caíram. Agora vendo os filhos de Deus, aquelas mulheres dos filhos dos homens, que eram charmosas, formosas, lindas, bonitas, e como disse alguém esses dias, ouvindo uma pregação nesse texto, que essas mulheres eram não apenas custosas com C, não gostosas, né? Mas que essas mulheres eram pervertidas, talvez não apenas bonitas, elas eram charmosas, mas também atraentes, sedutoras, e talvez isso tenha chamado a atenção dos filhos de Deus, da linhagem, né, de Sete, Enos, Enoque, entre outros, Metusalém, né? Vendo, olha só, eles as desejaram, a mesma ideia lá do Éden. Vendo os filhos de Deus, essas mulheres atraentes, mas as mulheres da linhagem de Caim, eles as desejaram, e não só isso, Núbia, João e Zilda, eles não somente as desejaram, mas eles as tomaram para si. É a linguagem do texto, uma linguagem, inclusive, violenta. Pesquisando sobre essa palavra, em hebraico, dá uma ideia de estupro. Meu Deus. É uma ideia de violência. Eles as tomaram para si. Então, diz aqui o texto, ó. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, eles escolheram algumas formosas, aquelas, talvez, né, aquelas mulheres violão, e eles se apossaram dessas mulheres, coabitaram com elas, passaram a viver com elas. Ora, e o que isso vai acontecer? A malignidade passa a fazer parte da geração de Sete. O pecado toma conta também da geração de Sete, da geração dos filhos de Deus. E a violência, consequentemente, vai fazer parte também da geração de Sete. Que coisa! O pecado se alastrou também, não só na geração de Caim, mas na geração de Sete. Por centenas de anos, não aconteceu isso. Não que o pecado já não houvesse, porque ele existe desde Adão. Mas a malignidade levada ao extremo, como vai dizer o capítulo 6, ela não tinha na geração de Sete, mas agora ela passa a existir. E é esse o problema. Então diz o versículo 3, olha o que Deus diz pesarosamente. Deus diz no versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Interessante isso aqui. Porque se o espírito de Deus não agir para sempre na vida do homem, o homem vai expirar, vai morrer. O homem vai definhar, vai virar pó se o espírito dele não agir. Mas a ideia aqui é: o meu espírito não vai refrear o homem para sempre. O meu espírito não vai agir no homem para sempre, no sentido de conduzi-lo, né, à verdade e refrear nele o mal. Porque, veja bem,
essa malignidade, essa maldade era refreada pela ação da graça de Deus e pela ação do Espírito de Deus. E é interessante que a palavra Espírito de Deus, que tinha sido citada lá no caos, né, quando diz que ele pairava sobre a face do abismo, agora novamente ele é citado, dizendo que ele não vai agir. Ou seja, a ideia de que o caos vai voltar. O caos vai voltar. E quando é que ele volta? No dilúvio. Lembra que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, lá no início de Gênesis 1. Agora Deus fala, o meu Espírito não vai agir de novo para sempre na vida do homem. Ou seja, chega, basta. Ele é tomado de uma ira. E o que Deus está dizendo? Eu vou transformar esse mundo de novo num caos. Eu vou destruir esse mundo lindo e belo que eu fiz para a minha glória e para o bem do ser humano, criado à minha imagem e semelhança. O meu Espírito não vai agir para sempre na vida do homem, deixando essa ordem. Vai virar um caos. Eu vou fazer com que as águas em cima no céu e as águas embaixo na terra se arrebentem, né, e criem um dilúvio. Essa é a história que vai vir logo a seguir. Então vai vir um caos de novo. Mas antes de vir o caos, Deus ainda fala, eu vou ser gracioso. Antes de vir a destruição no juízo, Deus fala assim, eu vou ter misericórdia e eu vou dar 120 anos de prazo para essa geração se arrepender, para esse povo consertar, para esse povo emendar os seus caminhos. Isso é graça. Porque Deus poderia ter destruído o mundo imediatamente. Ele expulsou Adão e Eva do jardim imediatamente após eles terem sido arguidos, né? E a serpente ter sido amaldiçoada, Deus os expulsa e ainda coloca um anjo, um serafim, impedindo que eles retornassem. Um querubim, né? Opa, daí a Núbia para me corrigir, né? Ele coloca lá um anjo da guarda no jardim para impedir que eles retornem. Agora, Deus poderia ter feito o mesmo aqui nesse período, mas não. Ele é o Deus da graça e da misericórdia. E assim como ele prometeu graciosamente a Adão e Eva que enviaria um que esmagaria a cabeça daquele que os enganou lá no jardim, Deus fala também, eu vou destruir o mundo, mas eu vou dar 120 dias. E nesses 120 dias, eu vou levantar um pregoeiro da justiça, Noé. Este Noé vai pregar a justiça. Ele vai proclamar que o Deus Criador, Yahvé, se indignou, se irou. E eu vou dar um tempo. E vocês pensam que 120 anos é muito tempo? O que vocês acham? 120 anos é muito tempo, Núbia? Luiz Carlos, que é estudioso, grande estudioso da Bíblia, você acha que é muito tempo? Se você considerar que eles viviam 900 anos, 700 anos, 800 anos, 120 anos não é nada, né? Então é um tempo curto, é um tempo muito pequeno. E nesse tempo curto, antes do juízo de Deus, Deus levantou um homem chamado Noé. Deus usou de graça e misericórdia para com o homem. Esse homem chamado Noé, ele também era pecador. Mas ele era um homem que se distinguia dos demais daquela época. Até porque ele era da geração de Sete. Exatamente, um piscar de olhos, né? 120 anos. E é mesmo, Luiz, você está com quantos anos? Eu estou com quantos? Isso foi um piscar de olhos. Meu Deus, você pensa em uma pessoa que vive 80 anos, pergunta para ele se passou rápido ou demorou. Ele fala, foi um piscar de olhos. Todo mundo que eu converso. Então, 120 anos seria muito rápido. Mas Deus não tinha deixado aquela geração sem a graça, sem uma chance de arrependimento. E ele levanta um homem, a Mary está falando, né? Era pouco, exatamente. Mas Deus deixou um homem para pregar o evangelho. Vocês sabiam que lá no Novo Testamento, o Noé é chamado de apregoeiro da justiça? Que o Novo Testamento interpreta o Noé como um tipo de Cristo, ou seja, como se Cristo tivesse estado em Noé. O Espírito de Deus estava em Noé, proclamando a graça de Deus e a justiça de Deus. Enquanto ele fazia a arca,
Aquele povo tinha a oportunidade de se arrepender, mas nós conhecemos no que deu, né? Na história. Somente Noé e sua família creram e foram salvos. E nós também sabemos a história de que Jesus virá e de que Jesus é a nossa arca de salvação e que, infelizmente, não vai ser todo mundo que vai crer, que vai ouvir, crer e se arrepender. Mas alguns. Ainda que esses alguns de cada geração, de cada época, no final, como diz em Apocalipse, será milhares de milhares, né? Graças a Deus por isso, mas por causa da graça. Então, eu vou concluir aqui esse estudo de hoje, que não era para ser sobre Noé, não é para ser sobre Noé, vai ficar para outro horário, nem sobre a arca, mas é sobre a malignidade do ser humano, que culminou em Deus ter se indignado, irado e decidido destruir esse mundo antigo, com um dilúvio, com um juízo. Meditamos nesse texto para explicar de onde procediam essas gerações malignas, né, e de como se multiplicou essa maldade e violência, que não foi um acasalamento de anjos com seres humanos, como muitos entendem aqui, mas simplesmente a geração de Sete com a geração de Caim. Essa é a ideia dos filhos de Deus tendo se namorado, apaixonado, casado, né? Ser juntado, tido relação com as filhas dos homens, representado aqui na linhagem da humanidade caída, né? De Caim, e que a malignidade então vem aumentando e que naquele tempo, olha só, versículo 4 de Gênesis 6. Naquele tempo havia gigantes na terra. Veja que já havia gigantes na terra. Quem são gigantes aqui? Gigantes aqui não são criaturas grotescas da ficção científica, mas simplesmente homens fortes, reis nobres, reis guerreiros daquela época. São chamados de gigantes. Ou você vai achar que também aquele gigante Golias, por exemplo, com quem Davi lutou, era um desses descendentes aqui, que teria sobrevivido ao dilúvio. Não. Então, gigantes é para descrever alguém alto, sim, mas não é apenas isso, é alguém poderoso. Então, o que está dizendo era, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, então havia gigantes antes dessa relação sexual entre filhos de Deus com filhos dos homens, então já havia gigantes, e depois continuou tendo gigantes, ou seja, pessoas poderosas. Mas qual é a ideia desses gigantes? Pessoas poderosas que não temiam a Deus. Pessoas poderosas que se faziam de deuses e não se reconheciam como representantes de Deus na terra. Mas fizeram para si ídolos, ídolos do coração. Se tomaram por Deus e se rebelaram também contra Deus. Então, olha só, daí a gente entender até melhor o final do 4 e o início do versículo 5 do capítulo 6. Então, olha só, esses gigantes foram valentes, varões, homens de renome na antiguidade. Nada mais que isso. Não quero interpretar ou dizer o que a Bíblia não está dizendo. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus se entristeceu. Deus se entristece porque ele é uma pessoa, ele não é energia elétrica, ele não é uma força. Deus é uma pessoa, é um ser, e ele sente, ele tem sentimentos. Esses dias alguém me perguntou, mas Deus tem sentimentos? Aí eu disse, tem. Mas ele não é homem, ele não é um ser humano. Mas o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o homem tem sentimentos. Mas não só isso. A Bíblia fala que Deus entristece. E Deus foi tomado de uma indignação. Deus foi tomado de ira. E ele se arrependeu de ter criado o homem. E isso pesou-lhe no seu coração. E ele disse, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E agora olha só, Daniel.
Deus diz que vai amaldiçoar, vai pesar agora a mão sobre o homem, os animais. Lembra que os animais tinham sido preservados lá no Éden? Deus amaldiçoou a terra, mas os animais não. Mas agora os animais também recebem, né, essa condenação por causa do pecado do homem. Mas se não fosse a graça de Deus, não haveria um novo mundo. Mas Deus usou de graça, ainda salvou algumas espécies dos animais, e Deus usou de graça e ainda salvou uma família. E eu quero dizer para você hoje, o homem precisa e depende da graça de Deus. Eu sou pecador, você é pecador. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. No entanto, Deus é gracioso. Deus é gracioso. E Ele se compadece de nós. Ele usa de misericórdia para conosco. E assim, Ele usou para com aquele mundo antigo e maligno, perverso da época de Noé. Ele se compadeceu e levantou o homem. Deus usou de graça para com Noé. E Deus usou Noé para pregar a justiça, para proclamar a justiça. Durante 120 anos, Deus deu um prazo, Deus deu um tempo para aquela geração. E Deus providenciou um meio de salvação, uma arca. E eu digo hoje, Deus continua sendo misericordioso. E não obstante sermos miseráveis pecadores que não merecem nada mais do que o inferno, Deus se compadece de nós e Ele nos deu Jesus Cristo, que é mais poderoso do que a arca construída por Noé. E Deus nos tem dado um tempo de graça, como deu também. E esse tempo está durando mais do que 120 anos, né? É o tempo da graça, tempo da oportunidade. Aquela geração da época de Noé não se deu conta do dilúvio, senão quando as águas já estavam às portas e eles foram impedidos de entrar na arca. Ficaram fora. Jesus Cristo virá e ele diz que a sua vinda se dará como foi nos dias de Noé. Temos tido tempo para arrepender, para se converter, para se voltar para Deus, mas geração após geração tem tampado os ouvidos, rejeitado a graça. E quando Jesus voltar, vai ser tarde, porque o tempo é agora. Paulo fala sobre o tempo, sobre o modo oportuno, o tempo da graça, o tempo da salvação que é agora. Que Deus possa usar de graça e que as pessoas também possam se apropriar dessa graça. Deus tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado. Em nome de Jesus. Assim eu termino com oração esse estudo dessa manhã, dizendo, né, para você, Cristo é a arca da salvação. O Evangelho foi proclamado na época de Noé por Noé, como um representante de Cristo. E hoje a Igreja de Cristo continua proclamando que há salvação em Cristo. A porta está aberta, é Cristo. Você vai esperar o quê? Amanhã pode ser tarde. Termino então mandando um abraço para Mary, também para o Ricardo, também aqui para o Neuri, lá em Goiânia, para o meu amigo Luiz Carlos, lá em Vazante. Também amamos a sua família, Luiz. E para a Rosimeire, para a Gislane, entre outros. Para a Priscila Pimentel, Martinha, né? Ficou firme aí desde o início, lá de Vazante. Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando assim nosso estudo nessa manhã, Ronaldo? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, pela palavra, obrigado pela Escritura, obrigado porque o Senhor não nos deixe sem testemunho da tua verdade. Obrigado, Pai, porque, sendo nós pecadores, o Senhor nos amou e nos atraiu até o Senhor.
O Senhor é que veio ao nosso encontro, porque nós estávamos incapacitados de ir ao teu encontro, por causa do nosso pecado. Mas o Senhor veio até nós e nos atraiu ao Senhor por causa do teu amor. Sim, o Senhor nos amou primeiro. Antes que pudéssemos te amar, o Senhor já havia nos amado. Um amor eterno, sublime, sim. Tu nos deste Cristo. Assim como o Senhor levantou Noé como apregoeiro da justiça naquele mundo antigo, e lhes deu um meio de salvação, uma arca, o Senhor também nos deu Cristo como a arca de salvação. E nele nós temos vida eterna, tudo em abundância. Ó eterno Deus, perdoa o nosso pecado. Deus dá quebrantamento a essa humanidade caída. Ó Deus, que haja arrependimento diante da pregação, da exposição do Evangelho. Ó Deus eterno, salva os nossos contemporâneos pelo poder da pregação da palavra e da ação do Espírito Santo. Ó Deus, que haja conversões nos nossos dias. Que haja, Deus, volta para o Senhor. Quebrantamento, arrependimento de pecados. Ó Deus, que o tempo que o Senhor nos tem dado seja um tempo, ó Deus, bem aproveitado. O tempo da graça. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Elcio. O senhor chega sempre no final, né? Depois eu não vejo que o senhor chegou. Que Deus te abençoe, meu amigo. Fiquem com